E aí, bora falar? Outros comentários que eu recebo muito nos meus vídeos. Você nunca foi uma cristã de verdade. Você foi uma religiosa, mas não foi cristã. Você era apenas uma religiosa. Você olhou para os cargos da igreja e esqueceu de olhar para Jesus. Por onde começar? Gente, eu queria ter sido apenas uma religiosa. Eu queria apenas ter olhado para os cargos da igreja. Eu queria, sério, do fundo do meu coração, que tivesse sido da forma que alguns religiosos vêm descrever nos meus vídeos do canal. Mas para minha infelicidade não foi isso que aconteceu. E por que eu estou dizendo isso? Porque se eu tivesse só olhado cargos de igreja, se eu tivesse olhado só para a questão de ser religiosa ou ter algum status dentro da igreja, eu com certeza teria saído da minha igreja e ido para outra igreja, tentar, sei lá, cargos nessa outra igreja. Ou até tinha ficado na mesma, né? Teria sido rebelde. Eu não iria seguir à risca as doutrinas. Eu iria ser uma pessoa, uma crente de fachada, em que na igreja eu seria uma coisa e na minha casa eu seria outra completamente diferente. E não foi isso que aconteceu. Eu realmente fui religiosa, fui. Em que aspecto religioso? Eu era uma pessoa que vivia orando, orava muito, vivia em círculos de oração buscando a Deus, sempre buscando a Deus, sempre buscando respostas em Deus aos meus problemas, sempre perguntando a Deus, orando, procurando fazer coisas boas, né? Sendo uma boa moça, enfim. E o que aconteceu? Eu me tornei fanática. E como isso aconteceu, né? Como foi que eu cheguei no fanatismo? Gente, a igreja que eu frequentava era pentecostal. Então, ela tinha aquele sistema do batismo com o Espírito Santo, profecia, dom de cura, enfim, esses dons espirituais, ditos como espirituais. E isso aconteceu, eu tinha uns 5 meses de evangélica já. Foi quando eu fui no culto, se eu não me engano, era um círculo de oração. E no círculo de oração, como de costume, eles muitas vezes chamavam os membros, para aqueles que queriam ser batizados, ir para o altar e ficar orando lá na frente, no altar, né? E aí quando a gente ia para o altar, eles mandavam a gente se ajoelhar e começavam a provocar esse batismo. E como seria isso? Eles mandavam a gente falar repetidas vezes, rapidamente, várias vezes, glória e aleluia. Tipo, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, enfim. Como é que eu posso dizer? Com aquele clima do ambiente, com todo aquele fervor, digamos assim, do ambiente, eu comecei a falar em línguas estranhas. Agora os ateus ficaram curiosos como é isso, né? Bem, gente, o que é que eu posso dizer a vocês? É uma coisa meio inexplicável de se falar. Era muito bom, a experiência é muito boa, tá? Desse tal batismo, né? E você perde o controle de si, pelo menos
Da primeira vez que aconteceu isso comigo, eu perdi controle de mim e comecei a falar coisa com coisa, né? As tais línguas estranhas. E eu fiquei, como é que eu posso dizer, em êxtase, em transe, sei lá, eu não sei como explicar, é uma coisa bem complicada de falar em palavras. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando eu fui batizada, eu vou falar desse jeito para vocês entenderem, tá, gente? Não é que eu acredite em batismos mais, mas quando eu fui batizada, né, digamos assim, o batismo com o Espírito Santo, foi para mim, foi a prova incontestável da existência de Deus. E por que prova incontestável? Porque não era ninguém me mostrando. Eu não estava vendo ninguém desse jeito. Estava acontecendo comigo, entendeu? E não era fingimento. Aconteceu, realmente aconteceu. Mas depois que isso aconteceu um problema. Eu fiquei muito fervorosa. Eu fiquei fanática, gente. Foi quando eu comecei a ficar cega para o mundo, né? Cega, para mim o que interessava era só as coisas de Deus. E esse fanatismo foi prejudicial a mim, muito prejudicial. Principalmente quando eu saí da igreja. Quando a gente é batizado com tal Espírito, gente, é como se viciasse, tá? Se você ficasse muito tempo sem falar em línguas, tipo, se eu ficasse muito tempo sem falar em línguas, eu já pensava que já estava tendo algum problema, né? Que Deus estava reprovando alguma coisa que eu estivesse fazendo. Aí quando eu voltava a falar em línguas nos cultos ou em casa, orando, enfim, eu me aliviava, né? Então, foi uma coisa que trouxe fanatismo religioso para mim. Não foi nada bom, né? E principalmente depois que eu saí, da igreja, as pessoas começavam a falar que alguns crentes, né? Começavam a falar a desculpa de que eu nunca fui batizada com o Espírito Santo, que uma pessoa batizada com o Espírito Santo não sai da igreja. Então, se não foi o Espírito Santo que me batizou, eles diziam, não, foi da carne. Ou então foi o inimigo imitando a Deus. Hoje em dia, olhando o fenômeno, eu vejo como uma auto-hipnose. A pessoa mesma se coloca no transe. E convenhamos, para que serve falar em línguas? Que utilidade tem se ninguém entende o que você vai falar? Aí existe aquele sistema de traduzir as línguas estranhas. Eu acho que eu já vi até vídeos no YouTube sobre isso. E eu também já participei desse tipo de dom espiritual, em que duas pessoas falam em línguas e uma depois começa a interpretar o que a outra está falando. Gente, esses tipos de coisa, tipo língua estranha, ficar marchando na igreja, isso tudo vocês encontram em outras religiões, como as afro-brasileiras, por exemplo. Então, ou Deus gosta de se mostrar de várias formas, ou tudo não passa de transe hipnótico que a pessoa se autoprovoca, né? Enfim, hoje em dia, não acredito em nada disso, claro, não acho que foi nada espiritual. Pelo contrário, eu acho que o cérebro humano, ele guarda muitos segredos. Dizem que a gente só usa 10% da nossa capacidade. Então, acredito que uma delas é esse tipo de coisa que a gente faz, né? Esse auto-transe hipnótico. E, gente, vocês que são ateus que estão me assistindo, tenho certeza que esse assunto do Espírito Santo é uma coisa muito delicada para quem é religioso. Por quê? Porque eles dizem que o pecado contra o Espírito Santo é algo imperdoável. Nem o sangue de Jesus perdoa esse pecado. Tipo, o sangue de Jesus tem poder, mas nem tanto. Se você
blasfemar contra o Espírito Santo, você já está automaticamente condenado ao inferno. Você já vai direto ao inferno e não precisa pagar pedágio. Então é um assunto delicado para quem é religioso falar sobre isso. Para mim, tanto faz. Já como eu disse a vocês, não acredito mais nisso. Para mim isso só faz prejudicar as pessoas mais ainda, porque as pessoas ficam mais religiosas, mais fanáticas e acabam sendo mais intolerantes com outros credos, outras pessoas e outras religiões, enfim. Então é isso, gente. Eu termino por aqui, né? Não sei se vocês entenderam, mas eu neste vídeo falei como eu me tornei fanática mesmo, né? Eu era uma pessoa, uma crente normal, mas depois desse evento chamado batismo do Espírito Santo, eu me tornei mais fanática ainda, né? Foi quando eu não pensava mais em nada, a não sei, em Deus, igreja, orar, jejuar, era direto essas coisas. Enfim, gente, eu fico por aqui, termino por aqui e até o próximo vídeo, tá bom? Beijos, tchau, tchau.